Tô aqui de carona hoje, chegando na Ilha do Governador, porque eu vou falar com ela, que foi a minha primeira funcionária da vida, foi o primeiro registro que eu assinei de contrato de uma funcionária. E hoje ela também é uma pequena empreendedora, ela tá aí arrasando com o empreendimento dela e eu vou lá conhecer. Eu já vim no Mood Neon, que é o Mood da marca dela, e eu tô indo falar com a Giovana do Eita Nails. Tô chegando, Gil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Hoje eu tô aqui, como todos os episódios eu tenho falado que são muito especiais, mas hoje tem um quezinho de especial, porque como eu falei vindo pra cá, ela foi a minha primeira funcionária da vida, o primeiro contrato que eu assinei, e eu tô com o maior prazer de receber ela. Já vou chamar ela aqui pra se apresentar, mas antes eu vou pedir pra você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e já segue a gente nas redes. Bianca Dio, Meu Amigo Empreendedor Podcast. E Eita Nails, seja muito bem-vinda, Gia! Se apresenta um pouco pra gente, fala quem é a Giovana, para as pessoas saberem quem é essa figuraça que só quem tem o prazer de conhecer sabe de onde veio. Ai, oi, gente, eu sou a Giovana, eu tenho 27 anos e eu sou manicure, designer e manicure. E eu sou dona do Eita Nails e eu tô muito feliz de estar aqui também. Assim, a Bia é muito especial pra mim, a minha experiência que eu tive com ela de trabalho, assim, moldou completamente a minha forma de trabalhar e, enfim, eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje, esses podcasts não é pra chorar, tá? E não se emocione. Então, vamos cancelar. Vamos cancelar, que meu olho já ficou até assim, ó. Só de falar. Eu fui a primeira chefe da Gia, ela foi a minha primeira funcionária, então a gente teve uma construção juntas, a gente foi construindo métodos, né, Gia? A gente foi construindo os nossos tipos de feedback, a gente foi construindo a nossa crescente. E a Gia foi uma coisa interessante, porque a Gia foi a primeira entrevista que eu fiz, eu sabia que eu deveria entrevistar mais pessoas, mas eu amei a Giovana no primeiro dia. E a foto do currículo dela era ela com uma fantasia de unicórnio. Verdade. Então, tipo assim, eu preciso contratar uma pessoa que manda uma foto de unicórnio no currículo. Essa pessoa é, no mínimo, criativa. Enfim, né, designer, eu queria ser diferente. Queria deixar ali a minha marca, de alguma forma. Acho que hoje em dia eu faria a mesma coisa. Quando eu tava fazendo recrutamento pra gente contratar a Jade, eu também... Foi uma coisa que eu levei muito em consideração, assim, sabe? Tipo, a forma como a pessoa falava comigo, tinha gente que vinha falando, assim, muito formal, eu ficava assim... Acho que não é isso que eu quero, não. Acho que eu quero uma pessoa mais legal, assim, que converse mais comigo, assim. Não, eu fiquei com vontade de falar, porque a gente não tinha escritório quando a gente entrevistou a Gia, então a gente entrevistou ela num café, e eu fiquei com vontade de sair de lá e falar assim, tá contratada, só que eu quis fazer um drama. E quis falar, vou falar só depois, mas eu nem quero entrevistar mais ninguém, eu amei essa menina. Não, e foi muito legal, porque nesse dia eu tinha acabado de sair de uma outra entrevista. Eu tava fazendo uma entrevista pra... era um coletivo da faculdade, que a gente podia trabalhar dentro da faculdade. E aí eu tinha saído dessa entrevista e eu tava assim animada, tipo, finalmente vou trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu fui pra entrevista com vocês e eu saí de lá assim, cara, tomara que eles não me aceitem, em breve eu vou entrar pra outro lugar. E saiu pagando o metrô da minha sócia no dia da entrevista. Foi muito bom. Mas, Gi, não vim pra contar a minha história, eu vim pra saber da sua história. Bom, você é formada em design gráfico, né? E você trabalhou com isso um tempo, inclusive na Print Love com a gente. Como foi essa trajetória pra você cair no nail designer, assim, sabe? Eu acho que é a sua cara, mas quando você se descobriu nesse mundo? Foi assim, eu sempre curti unha, assim. Eu tenho um Dropbox super antigo que eu alimento ele com as minhas fotos desde, tipo... Acho que desde que eu tenho uns 13 anos. Eu encontro nail art minha daquela época, da minha unha mega curtinha, assim. Então, assim, isso sempre existiu. E eu comecei a trabalhar como designer e eu tive algumas experiências que, assim, não eram muito maravilhosas e eu não estava muito, assim, animada com o design. E eu comecei a fazer unha. E aí, quando eu comecei a fazer unha, a minha manicure, ela atendia na casa dela também e a gente acabou ficando muito próxima e a gente acabou desenvolvendo uma amizade mesmo. E aí ela percebia que eu tinha muito interesse no que ela estava fazendo. Então, assim, tipo... Quando a gente tá fazendo a unha, é bom que a pessoa fique com a mão, assim, tipo,
entregue. E eu ficava assim, ó, querendo ver o que ela tava fazendo. E ela ficava, cara, relaxa a sua mão, deixa eu fazer meu trabalho. Eu ficava, não, eu quero ver. E aí, com isso, ela foi percebendo que, assim, eu realmente tinha interesse naquilo. E aí, teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, ai, cara, quando eu era mais nova, eu falava assim, ai, cara, se tudo der errado na minha vida, assim, se meu trabalho não der certo, eu vou virar manicure. E assim, foi muito doido, que tudo precisou meio que dar errado realmente dentro da minha... errado pra mim, né? Não errado. Mas pra eu perceber que, tipo assim, era o que eu queria fazer mesmo, era ser manicure. Então, ela virou pra mim e falou assim, mas o que é isso dar errado? Eu falei, ai, cara, sei lá, não tem dinheiro. E aí ela virou pra mim e perguntou assim, cara, assim, desculpa perguntar, mas quanto é que você tá tirando, assim, sabe? Porque, assim, não parece que é muito. E, de fato, na época não era muito, assim, tipo, uma júnior de designer que tinha um salário, sei lá, R$ 1.500. E aí ela falou assim, cara, eu vou abrir pra você o quanto é que eu ganho e como é que funciona aqui pra você ter uma noção de como é que é a vida. E quando ela me mostrou, eu fiquei assim, eu posso ter dinheiro. E aí ela falou, e aí aos poucos ela foi vendo esse meu interesse e me apresentando as coisas, me mostrando. E aí, assim, eu lembro que o meu explorar do Instagram era só unha. Só unha, era só tipo assim, nail art, uma influenciadora de unha fazendo alguma coisa. Então, assim, ela foi me mostrando as coisas, eu fui tendo interesse. E aí teve um dia que ela perguntou assim, cara, você não quer trabalhar com isso? Não, eu te treino, eu te ensino tudo que eu sei e você trabalha comigo. E aí eu falei assim, cara, não. Porque rola aquele preconceito, né, Gida? Tipo assim, não, eu sou uma designer, eu fiz uma faculdade e agora vou ser manicure. Tipo assim, rola um preconceito interno nosso, porque na verdade é uma profissão como qualquer outra. Assim, isso é uma coisa que, inclusive, eu gosto de falar que eu sou manicure, assim, tem muita nail designer, que as pessoas chamam de nail designer, pra dar uma valorizada mesmo, porque as pessoas, de fato, não valorizam o fato de você ser manicure, e elas acham que, assim, eu já tive experiências com clientes que me perguntam assim, certeza que você não quer me atender no sábado, fazer um dinheirinho? E eu assim, amor, eu não preciso trabalhar no sábado, eu tenho minha agenda durante a semana, então, assim, existe esse estigma. E eu gosto de falar que eu sou manicure porque eu sou manicure, assim, eu não preciso ficar floreando o nome da coisa, porque eu sou feliz e bem-sucedida com isso, assim, sabe? Então, na hora que ela me questionou assim, você quer vir trabalhar comigo? Eu fiquei assim, cara, peraí, eu fiz uma faculdade que que foi muito cara e eu, assim, não tive oportunidade. Quem pagou foi o meu avô. Porque, assim, dentro da minha realidade, eu não podia ter feito aquela faculdade. E eu ficava pensando assim, cara, eu vou pegar todo esse dinheiro que o meu avô investiu em mim e vou jogar no lixo. Só que assim, com o tempo eu percebi que, cara, foi a melhor coisa do mundo, porque isso agregou muito no meu trabalho. Sim, você fez uma faculdade que combina com isso que você entrega hoje para seus clientes. É muito complementar. Tem o designer, ele tem um negócio que, desde a faculdade, você vai treinando seu olhar. Era uma coisa que a gente conversava muito quando a gente trabalhava junto, que eu falava de treino seu olhar. E o olhar do designer é um olhar detalhista, né? Ele repara. Tipo assim, o designer, quando ele vai treinando o olhar, ele consegue falar a composição de cor só de olhar, porque ele é muito detalhista. Então, a unha tem esse detalhe, né? E você faz unhas artísticas, ou seja, você é uma manicure, mas você é uma manicure designer mesmo. Sim, sim. E aí ela aos poucos foi me treinando, assim, eu fui pegando uma cliente no final de semana, uma amiga que se voluntariava, que era corajosa e deixava eu mexer na mão dela. E chegou um momento que, assim, eu tava trabalhando por uma marca de moda e que, assim, cara, eu tava infeliz, assim, sabe? Não queria mais fazer aquilo. E aí ela falou, cara, e aí? Vamos ou não? Aí eu, vamos, assim, tipo, desesperada. E aí ela foi, cara, e assim, eu sou muito grata por tudo isso que ela fez, porque ela comprou tudo pra mim, assim, ela montou uma mesa, ela tinha alugado uma mesa, uma sala maior, ela comprou mesa, comprou tudo, falou, vamos fazer acontecer, e a gente foi junta até final de 2021, a gente foi junta nessa, e ela me ensinando tudo, e aí chegou um momento que a gente viu que não tava dando mais certo essa parceria, assim, eu era funcionária dela, mas assim, não tava funcionando mais, e eu resolvi abrir aqui, e cara, foi assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, de longe, assim. Então você começou com uma sócia. Eu era funcionária dela. Inclusive, foi esse o motivo da briga. Vocês não conversaram sobre uma sociedade na época? Não, assim, quando a gente começou a desenhar, pensar, né, em trabalhar junta, ela mencionou algumas vezes, você pode ser minha sócia e tal. E assim, antes mesmo de eu começar, de fato, a trabalhar com ela, a gente já percebeu que isso não ia acontecer e que eu ia ser funcionária dela, e eu tava feliz sendo funcionária. Porque, inclusive, o João Matheus, ele me sacaneia até hoje.
eu sempre disse, cara, eu quero ser funcionária a minha vida inteira. Eu não quero ser, eu não quero ser dona de nada. Eu quero chegar, sair do meu trabalho e nunca mais pensar no meu trabalho. Enfim, né? Tô aqui comendo minhas próprias palavras. Pensava isso por causa da Print Love? Um pouco. Que você viveu muita coisa com a gente lá. Sim, assim, eu tive a minha primeira experiência, assim, verdadeira de trabalho foi essa com vocês e que éramos só nós três, né? Então, era muito próximo a mim. Você era uma terceira sócia nossa. A gente eu sabia meio que, assim, óbvio, muitas coisas eu não sabia que estavam acontecendo, mas acabava que eu sabia, o momento ali que a gente conversava, ou que não tinha como não saber, sabe? Vocês tinham uma reunião, estavam falando no telefone com alguém e eu escutava, eu sabia as coisas que estavam acontecendo. E eu via realmente o quanto isso desgastava, assim, sabe? Vocês ficavam muito cansadas. E hoje em dia eu entendo. E foi assim, engraçado, porque você passou por todas as fases com a gente. Porque chegou um momento que a gente quebrou. Eu vou fazer um vídeo para minhas redes sociais contando as minhas quebras, eu só preciso me resolver com isso. Mas a primeira vez que a gente quebrou, você tava lá e a gente mandou todo mundo embora. E antes de mandar todo mundo embora, a gente chamou você e falou assim, cara, Gi, só você vai ficar. Você topa ficar? E daí você topou ficar e eu acho que foi a pior coisa que você fez na sua vida. Porque você vinha trabalhar todos os dias muito desanimada. Porque, tipo assim, cara, talvez isso vai falir e eu ainda tô aqui, né? Eu acho que foi a pior coisa, assim, eu vi. E daí depois acabou que a gente conversou, que eu achava melhor você sair, porque era uma menina incrível, alto astral, cara, proativa, ajudava a gente. Do nada eu olhava do lado, eu tava assim na cadeira. Então acho que a gente te traumatizou um pouco, mas a gente deu alguns ensinamentos pra esse momento que você tá agora. Eu não levei isso como um trauma, não, assim, eu tinha vontade de ficar. Ali era um momento da minha vida que eu, assim, não é que eu não precisava. Mas eu não precisava, eu tava fazendo um estágio, então, assim, eu queria ficar ali, porque era muito legal o nosso dia a dia, e assim, o projeto era muito legal, era muito gostoso, assim, olhar as fotos das pessoas e os momentos das pessoas, era muito maneiro. Então, assim, deu ruim, mas eu posso ir, eu tô aqui, assim, eu posso ir. Aí eu lembro que eu olhei do lado e falei assim, eu gosto tanto dessa menina, eu acredito tanto nessa menina que ela não pode continuar aqui. E eu lembro que foi mais ou menos essa conversa, tipo assim, cara, eu acredito muito nessa menina, ela não pode continuar aqui. Tipo assim, isso aqui tá uma bosta. Tá uma merda, entendeu? Mas é meu, eu tenho que aguentar essa merda, ela não. E daí, você teve a sua segunda experiência e a terceira experiência antes de abrir o seu próprio negócio. Tudo isso foi uma grande bagagem pra você saber o que não fazer? Nossa. 100% sim! Meu Deus do céu. Assim, cara, por mais que a Print Love tenha quebrado, assim, foi o meu melhor exemplo, assim, de longe. Foi assim, porque foi isso que você falou, que a gente tinha os nossos... A gente foi crescendo junto e amadurecendo junto, então a gente... primeiro a gente tentava uma coisa, não, o certo era assim, não, a gente tem que estabelecer um processo, e a gente tentava uns 15 processos antes de acertar, mas isso foi muito rico, porque assim, quando eu saí da Print Love, eu comecei a trabalhar numa agência, home office, que eram 2 meninas e que assim... Nossa, assim, era desesperador, elas eram muito desorganizadas e a gente era muito organizada, assim, tipo, a gente tinha a cor da etiquetinha que a gente colocava na pasta, tudo era muito bem resolvido. Então, assim, quando eu fui pra uma agência onde era caótico e eu tive que falar assim, galera, vamos organizar um pouco. Então, foi muito doido. E aí, piorou ainda quando eu saí de lá, eu fiz uma entrevista numa empresa de moda. E eu passei pra lá e eu pedi pra sair. Falei, gente, queria muito ter mais experiência aí no ramo da moda. Então, beijinho, tchau, tchau. E aí elas falaram, ficaram chateadas e tal, mas eu entrei, assim, e foi assim, essa foi a pior experiência de trabalho da minha vida, assim. Trabalhar com moda foi, assim, um banho de água fria total, um balde de água fria na minha cara. Porque quando eu cheguei lá, a minha gestora se demitiu 2 semanas depois. Isso era o maior red flag da história, que eu fiquei assim, meu Deus. Você chegou a me ligar, né? Você lembra disso? Você chegou a me ligar falando, Bianca, o que eu faço? Tipo, cara, ferrou. E era eu
uma pessoa que eu já tinha experiência, né? Eu trabalhei 1 ano e pouco, assim, na Print Lab, então eu tinha uma experiência que foi muito rica. E um menino que tinha acabado, era o primeiro estágio dele, e ele olhava, assim, pra mim com cara de cachorro pidão, tipo assim, o que que eu faço? Pra você ter uma noção, na época, lá não tinha nem uma coordenadora de marketing. Nós éramos as únicas pessoas contratadas na área do marketing. 2 estagiários de design. Então, assim, foi muito caótico. Eu lembro que eu tive que fazer um lookbook. 1 mês depois que eu entrei, eu tive que fazer um lookbook. Que foi quando eu te falei, Deus, eu preciso fechar esse negócio, pelo amor de Deus, não sei o que faz. Você me ligou ainda falando um pouco disso. Tipo assim, cara, tem um menino aqui que ele não teve a sorte que eu tive de ter uma gestora antes. E eu, tipo assim, eu queria ajudar ele também. Queria ser essa pessoa pra ele. Tipo assim, eu quero ajudar ele e fazer alguma coisa, assim. Eu acho que quando eu saí de lá, todos eles falaram comigo e foi muito emocionante, porque eles me agradeceram e foi muito maneiro, assim, sabe? Eu levo isso até hoje, mas, assim, aquilo ali foi a maior escola do que não fazer dentro de uma empresa, porque assim como na Print Love, o dono da empresa, ele trabalhava do meu lado. Por mais que fosse uma empresa enorme, ele era o tipo de chefe que não conseguia delegar 100%. E isso eu vejo hoje em dia que é muito ruim, que você não consegue, tipo, liberar tudo pra pessoa que tá ali responsável fazer. Ele ficava em cima, só que assim, no seu caso você era designer, você sabe o que fazer, você tá ali do lado vendo. Ele era um administrador que queria se meter no estilo, queria se meter no design, queria se meter na estamparia. E foi assim, terrível e foi um aprendizado muito grande, assim, de eu falar assim, cara, eu não quero isso de jeito nenhum no que eu vou fazer na minha vida. E quando eu acabei abrindo a minha empresa, são 2 marcos, assim, a Print Love e essa outra empresa que é tipo assim, cara, aqui é o que eu quero fazer. Por mais que tenha quebrado, a gente tinha uma parada que funcionava muito bem e aquilo ali não funcionava de jeito nenhum. Então, assim, é o meu norte e o meu sul, assim, pra saber o que eu quero fazer, sabe? E apesar de ter quebrado, a gente reviveu. É verdade. Reviveu meses depois, e a gente atingiu faturamentos altos, logo depois a gente reviveu. Eu acho que muito por causa dessa organização e dessa fé que a gente tinha no projeto também. Mas calma aí que a gente tá aqui contando essa história e tem um gap aí que você saiu dessa empresa, que pra você foi horrível e você saiu de lá falando, eu quero ser funcionária pra sempre. Quando o bichinho te mordeu? Cara, então, essa pessoa com quem eu trabalhava na unha, ela era minha xará, o nome dela era Giovana também. Quando a gente percebeu que assim, não ia dar certo, na verdade, eu tava percebendo assim que como a gente era amiga antes da gente ser parceira de trabalho, e eu percebi que ela tava muito afastada de mim, que a gente nunca mais conversava sobre coisas de amizade, era só sobre trabalho e sempre com uma carga muito esquisita. E um dia eu falei assim, cara, eu tô sentindo que a gente tá meio afastado, o que tá acontecendo? Aí ela, cara, eu tô muito chateada com algumas coisas e eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom. Só que isso foi assim, eu acho que a partir do momento que ela conseguiu falar que ela não estava feliz com algumas situações, assim, foi horrível, porque parece que ela liberou, assim, em geral, tudo que ela estava sentindo ali, e nossa relação dali foi por água abaixo, assim. E eu lembro que foi exatamente assim. Eu ia viajar para São Paulo, em finalzinho de outubro, último final de semana de outubro de 2021. E na terça-feira ia ser dia 2 de novembro, feriado de finados. E eu voltei na segunda-feira. Então, a gente voltaria a trabalhar na quarta-feira. E aí, quando foi quinta-feira que eu tava entrando dentro do ônibus, a gente começou a discutir no WhatsApp, assim, textão, áudio, textão. E aí ela falou, cara, assim, eu acho que não dá mais pra mim. E aí eu falei, tá, não dá mais pra você. Então, ela falou, quando você chegar aqui no Rio, a gente conversa e resolve as coisas. Eu falei, tá, ferrou. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira, eu fui pra casa e depois eu fui direto pra casa dela. E eu sentei pra conversar com ela e ela virou pra mim e falou assim, eu tentei conversar com ela sobre a nossa amizade, a gente, enfim, conversou, se resolveu ali. E aí eu falei assim, tá, agora que a gente já resolveu tudo que a gente estava chateado em relação à nossa amizade, o que a gente vai resolver do trabalho? O que vai ser? Porque assim, eu tinha minha outubro, novembro, dezembro, pra salão é o nosso mês mais movimentado. Então assim, a pessoa que vem fazer a unha, normalmente em outubro, ela já deixa marcado. Porque como a gente não é semanal, a pessoa faz um cálculo mais ou menos de, eu vou viajar nesse dia, então a gente já deixa marcado. Outubro, novembro, dezembro. Então assim, eu tinha minha agenda de novembro, dezembro inteira marcada.
E na época não era tanta gente assim, eu tinha pouco cliente, mas ainda assim estava inteira marcada. Aí ela falou assim, eu acho que já não tem mais clima pra quarta-feira você voltar a trabalhar. Aí eu fiquei assim, Minhas clientes, né? E as minhas clientes? eu falei, quê? Aí ela, sabe, não tem mais clima. Aí eu falei, não é uma questão de clima, é uma questão de trabalho, de maturidade. Peraí, vamos separar as coisas. E aí ela, acho que não. Aí eu falei, tá bom. E aí eu simplesmente lembro que eu desci da casa dela, sentei no carro, assim, e aí eu lembro de eu ter falado com ela assim, a gente tem um sistema, assim, sistema grande, como se fosse tipo um Dropbox de salão, que é o Trinks. Falei, cara, não me tira do Trinks ainda, só pra pegar minha agenda e o contato das minhas clientes, por favor. Ela, tá, tudo bem. Quando eu entrei no carro, ela me mandou um áudio assim, ela, eu pensei melhor e mandou um áudio. Eu já te tirei do Trinks e fica tranquila que eu vou te mandar os contatos, porque a gente sinalizava para os meus contatos. Que eu sinalizava com um emoji de arco-íris, que eu uso até hoje o arco-íris como minha identidade. A famosa unicórnio. E aí, ela falou assim, eu vou te mandar seus clientes, porque eles já estão sinalizados, então é isso. Aí eu falei assim, cara, mas a minha agenda, eu precisava acessar a agenda. Ela, tá, tudo bem, vou te cadastrar de novo. Aí, passou uns 5 minutos, ela, putz, perdi a sua agenda. E eu fiquei assim. Aí eu lembro que eu tive uns 3 minutos, assim, de ataque de pânico dentro do carro, assim, parada, estacionada ainda na frente da casa dela. Aí eu falei, vambora. Liguei pra minha avó, a gente tá aqui na casa da minha avó, que é um espaço comercial. Falei, vó, eu preciso de uma sala. A minha sala antes não era essa sala enorme. Que, assim, a galera tá vendo um lado daqui e a Bianca tá vendo o outro lado de cá. É uma sala enorme com o Eita Giovana enorme. Eita, Giovana. Então, era só essa salinha aqui, que a gente tá agora, sentada. Aquilo ali tudo não existia. Era eu e a Paula, minha grande parceira, que, enfim, já falo da Paula, aqui sentada. Eu falei, vó, eu preciso de uma sala. Aí ela falou assim, vai lá e escolhe. Aí ela, o que tá acontecendo? Minha avó é super curiosa, minha avó é aquela pessoa que quer ajudar tudo, né? Então, assim, eu falei, não tenho tempo pra explicar nada, eu só preciso que você me dê uma sala pra ser fixa minha, porque aqui as outras salas, elas não são fixas, as pessoas atendem com a disponibilidade. Tá bom. Aí eu vim pra cá, escolhi essa sala, e aí, o dia seguinte era feriado, então, assim, eu não tinha muito tempo pra resolver as coisas, e eu já tinha cliente, teoricamente, marcado na quarta-feira. E aí eu fui, e aí eu tinha já um Instagram que eu usava desde a época que eu era designer, que se chamava Eita Chofanha. Porque era um Instagram que eu testava, layout, essas coisas. E aí eu fui e sentei no meu computador, desenhei essa identidade visual que eu uso até hoje. E fiquei pensando, qual vai ser o nome? Tipo assim, caraca, qual vai ser o nome que eu vou usar? E eu falei, cara, eu vou manter o Eita. O Eita é a minha cara e é isso aí. E aí eu fui e fiz o meu Instagram, peguei tudo que eu sabia, que eu tinha aprendido desse outro lugar que eu tinha trabalhado, e comecei a comprar as coisas na internet. Comprei meu motor, comprei tudo. E aí na segunda-feira eu comprei móvel, tudo eu comprei no Mercado Livre para ser entregue até a quinta-feira. E eu iria abrir na sexta-feira. E aí, terça-feira foi feriado, não tinha nada pra fazer, a não ser chorar, né, e montar as coisas, montar Instagram, etc e tal. Mandar mensagem pras clientes, dizendo que eu tava ali mudando de lugar e tal. E aí, eu fui e na quarta-feira eu saí, fui pro centro pra comprar esmalte, que antes não era nem um pouco desses que eu tinha, era tipo 30 esmaltes, que eu tinha menos até, era muito pouco. E, assim, fui lá na quarta-feira pra resolver as coisas no centro. E quinta-feira, tipo, 4 horas da tarde, eu chamei o pedreiro e aí a gente começou meio que a montar as coisas e resolver pra sexta-feira, meio-dia, eu já ter cliente, já tava com a minha agenda cheia. E, assim, foi assim que eu comecei, sabe? E quando eu trabalhava lá nesse outro salão, a gente sempre trabalhou em dupla. Era eu e uma outra pessoa, eu fazendo a parte do gel e outra pessoa fazendo a finalização, que é cutilar e pintar. E aí eu lembro que assim que eu tava naquele momento lá dentro do quarto desesperada, eu mandei mensagem pra minha avó e mandei mensagem pra Paula. Eu falei, Paula, a casa caiu. Eu não vou mais trabalhar com a Giovana, então você não vai ter trabalho também. Eu quero saber se você vai querer trabalhar comigo. E aí eu tenho essa mensagem guardada até hoje, com muito carinho no meu coração, ela falando, vambora, vamos comigo, tô contigo, vambora, vamos junto.
E aí, enfim, a gente acabou e abriu aqui e as coisas foram fluindo. Então não foi planejado, foi no susto, né, Gi? Quando você viu, você tava empreendendo. Exatamente. Eu tinha guardado exatamente R$ 5.000 na minha conta, e que era todo o dinheiro que eu tinha da vida, que eu queria muito comprar uma motoca. A minha motoca virou isso aqui. Virou o Nail. Melhor investimento do que uma motoca. Com certeza, com certeza. Agora consigo, se eu quiser, outra motoca. Ô, Gi, então você nasceu com uma sócia ou com uma funcionária? A Paula. A Paula é uma funcionária. Certo. E ela ainda é... Você ainda não tem sócios? Não, e assim, não pretendo ter. Assim, eu acho que... Muita história que você já viu de sociedade. Exatamente. Eu já tive muitas experiências, assim, pra saber que talvez não seja a melhor coisa do mundo ter uma sócia, assim. Porque você não era sócia da Giovana, mas pelo que você tá me contando, você se comportava como uma. Porque você tem essa característica. Você se comportava como uma sócia na Print Love também. Então, eu acho que você já, mesmo não tendo sócios oficiais, você vivia a experiência de uma sociedade, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar com a Giovana, como eu já tinha isso dentro de mim, de ter essa organização que, assim, juro que eu não tô puxando sardinha, mas é porque realmente a minha primeira experiência de trabalho, ela foi muito, muito rica. Foi muito assim, tipo, cara, Tá puxando sardinha? Não, eu não tô. e eu falo isso pra todo mundo, eu sempre falo isso. Cara, a primeira experiência de trabalho que eu tive me ensinou, de fato, como trabalhar. Porque, assim, isso... E tanto que foi naquela vez que eu cheguei, eu falei assim, eu quero ser essa pessoa pro Lucas, que era aquele estagiário. Porque, cara, isso moldou tudo que eu faço hoje em dia, porque, cara, processos, vamos organizar as coisas, não, vamos fazer tudo direitinho. E quando eu comecei a trabalhar com a Giovana, e eu olhei o estado que tava, a situação do negócio dela, assim, ela fazia agenda de papel, ela não tinha um sistema, ela não tinha, assim, ela não tinha organização. E isso acontece com muitas manicures. A gente vê, assim, pessoas que precisam começar a trabalhar e começam a trabalhar e a vida vai acontecendo e elas não vão se organizando. Elas não vão... elas não têm método, assim, só senta e começa a trabalhar. Ai, putz, acabou o gel, vou comprar um gel. Ai, eu preciso comprar um esmalte vermelho que acabou. Ai, normalmente, muita manicure trabalha sozinha, então é o mesmo dinheiro, é a mesma conta, que isso é um horror. Então, assim, a Giovana, ela não tinha contas separadas, então ali foi muito bom, porque eu tive uma oportunidade de fazer um estágio dentro da empresa dela, do que, tipo assim, do que é fazer uma empresa. Então, eu falei, vamos colocar um sistema, vamos dividir as contas. Eu lembro que ela tinha uma outra funcionária, ela pagava semanal, eu falava, poxa, isso não dá certo, a gente não tem caixa. Então, assim, eu tive a experiência de estruturar um negócio Antes de estruturar o seu. antes de estruturar o meu. Então, assim, eu lembro que há algumas semanas atrás, uma cliente minha, ela veio conversar comigo sobre empreendedorismo, porque ela queria abrir um negócio, e ela falou assim, o que você tem pra me dizer de dica, assim, sabe? E aí eu lembro que eu falei pra ela isso, eu falei, cara, se organiza, principalmente financeiramente, assim, separa a sua conta, faz tudo bonitinho, tira um salarinho pra você. Um prolabore, né? Exatamente, porque eu vi que isso não dá certo, e então eu tive a chance de errar numa outra empresa pra poder acertar na minha, e assim, eu ainda não tive nenhum erro muito grande aqui com o Eita, porque eu já sabia meio o que fazer, sabe? Eu já não tem muito, assim, não tem mistério, é assim, se você for organizado do início, você vai ser organizado até o final, sabe? Então você não vai se embolar. O material que eu criei, né, do e-book, ele é muito dessa organização. Então, até esses dias eu tava conversando com uma pessoa e falei assim, cara, meu e-book não te dá resposta alguma sobre empreendedorismo, mas ele te dá as perguntas certas. É como organizar o projeto, porque, tipo assim, cada projeto tem uma organização diferente. Então, eu dou as perguntas certas. Mas na Print Love, a gente conseguiu ter essa visão, porque eu tinha uma característica parecida com a sua, que eu empreendia nas outras empresas. Então, eu já tinha a característica de empreender nas empresas que eu trabalhava. Então, esse negócio de organizar processo, eu fazia desde o meu primeiro trabalho, porque eu me sentia muito perdida. Eu sou Capricórnio com Virgem, né? Só em Capricórnio, não em Virgem. Então, se você entende de horóscopo, você entende que eu sou a chata da organização da vida. E daí, é muito importante, até para quem tá assistindo e tá querendo se inspirar nessa história, a gente começar a empreender na empresa dos outros. Porque o nosso risco é menor, né? E a gente já começa a ter aprendizado, porque daí quando a gente vai pro nosso, a gente já treinou muita coisa na empresa dos outros. E tem muita gente que não tem essa cabeça, Gi. E essa é por isso que eu gostei de você desde o primeiro momento. Não tem essa cabeça, não vê que empreender na empresa dos outros é importante pra você também. Porque tem gente que fala, o negócio não é meu, eu não vou fazer.
cara, faça. Você vai aprender pra quando você for fazer o seu. É maravilhoso isso. É muito doido, porque assim, acho que eu nunca tinha pensado nisso, que eu empreendia dentro de outros negócios, assim. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, agora eu tô assim, gente, eu sou assim mesmo. E você falou uma coisa sobre você ser capricorniana, eu sou aquariana do primeiro dia de aquário, então eu tenho muito capricórnio dentro de mim. E aí eu fui percebendo com o tempo assim, eu falei assim, gente, eu acho que eu sou muito capricorniana mesmo, porque assim, cara, a minha vida, fora do Eita, ela não é nem um pouco organizada como aqui é. Aqui, assim, sério, eu fico assim, olha como eu sou organizada. Se você entrar na minha casa, é tipo assim, caos, porque, assim, toda a minha organização, minha dedicação pra isso realmente é voltada pra cá, assim. Mas eu também sou desorganizada com o meu guarda-roupa, tá? Fica tranquila, gente. Ninguém é 100%. Eu sou desorganizada com o meu guarda-roupa, tá sempre bagunçado. Então chega uma época da minha vida que eu não quero mais ter armários. E meus armários são bagunçados. Enquanto tem a vida organizada, as pessoas acham que eu sou a rainha da organização. Não, eu também não sou. De longe, não sou a rainha da organização. Hoje, quantos funcionários você tem hoje? Nós somos 3. Sou eu, a Paula. A Paula era minha assistente, ela fazia parte da esmaltação pra mim. E aí eu fui e contratei uma outra menina pra fazer parte da esmaltação pra Paula poder evoluir. E agora ela faz gel, assim como eu. Uma coisa importante que eu quero trazer aqui é, você fez algum curso profissionalizante de unha ou você aprendeu trabalhando? Como que foi, assim, esse seu desenvolvimento? Porque, olha só, eu faço a minha unha como ninguém, não me peça pra fazer a unha de outra pessoa. Eu me maqueio razoavelmente bem, uma vez eu fui maquiar uma pessoa, coitada, coitada. Você olhou e falou, poxa vida, amiga, me desculpa. Então, tem um negócio ali, né, que eu imagino que seja um dom, um talento que você já tinha, mas precisa do desenvolvimento. Como que você se desenvolveu, até pra inspirar outras pessoas? Cara, então, eu acho que eu sempre fiz a minha unha. Isso é uma coisa que é importante. Eu já sabia mais ou menos do que estava acontecendo. E eu acho que, como eu estudei design e eu estudei arte e processos e desenho, eu acho que essa parte da unha que precisa ser, você ter a visão, uma coisa que eu lembro que a Giovana que falava isso pra mim, Giovana, você tem a visão da coisa, você consegue ver o que não tá certo. E eu percebo que isso é difícil pela Paula, porque a Paula, às vezes eu preciso falar assim, cara, você não tá vendo que isso aqui podia estar um pouquinho melhor? E ela não tem essa visão aguçada. Então, assim, isso é uma coisa que eu já tinha, eu acho que muito por causa da minha faculdade e por eu ser obcecada por esse assunto. Eu sou realmente obcecada por unha, assim. Eu sempre foi o meu assunto, assim, favorito. Então, eu sempre estudei muito, assim, sem perceber que eu estava estudando. Então, eu sempre estava consumindo conteúdo, procurando saber o que as gringas estavam fazendo, o que tinha aqui no Brasil, o que não tinha. E a Giovana, ela me ensinou. Então, assim, eu não fiz um curso profissionalizante, mas eu fiz um curso que uma pessoa me fez. Então, assim, eu sinto que eu fiz uma formação com a Giovana e não só a formação que ela fez comigo, foi o fato de eu já ter tido essa visão e esse estudo, porque parece que não é, ai, nossa, ficar rodando no Instagram, olhando vídeo no YouTube. Cara, isso é estudo também. Isso você tá adquirindo conhecimento ali. Isso é referência. Eu falo muito, por exemplo, a minha mãe, que vai participar do podcast, eu falo muito pra ela, assim, do tipo, mãe, busca referência. O que é isso, filha? É você ficar olhando tudo do universo da sua marca, porque o nosso HD vai armazenando, de repente o nosso próprio HD computa tudo aquilo e transforma numa coisa nova. Então, tipo assim, busca referência. E é muito importante falar que referência não é cópia, né, Gi? Não é você pegar e ver o que estão fazendo e fazer exatamente igual. Isso não é legal. É você olhar e dar a sua própria identidade para aquilo. Total. E se você quiser copiar, por favor, acredite em alguém que você copiou. Não, se você... Daí... Nail art, eu tô falando de nail art especificamente. Nesse caso não é cópia, a gente chama de referência mesmo. Use a referência. E Gi, você trabalha com uma coisa que você sempre amou. Então, em que momento você descobriu que você amava essa coisa e trabalhar com isso? Porque trabalho é trabalho, né? Trabalho é chato pra caramba. Trabalho dá trabalho. Trabalhar com isso mexeu com esse seu gosto? Tipo assim, cara, eu amava e hoje, tipo, eu gosto um pouco menos porque é cansativo esse trabalho, ou a sua paixão, assim, você deu a grande sorte de trabalhar com o que você ama? Eu acho que eu dei a grande sorte de trabalhar com o que eu amo, assim, porque
assim, de fato, quando eu falo, eu não tô brincando, gente, eu sou obcecada por unha. Eu sou completamente obcecada. Eu lembro que João Matheus é meu namorado. E ele, antes de ser meu namorado, ele era meu melhor amigo. E aí eu lembro que a gente nem tava namorando, a gente tava nem pensando em estar junto. Eu virei pra ele assim, ele foi me buscar em algum lugar, foi me dar uma carona, e aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu acho que eu vou largar tudo e virar manicure. E aí eu tava esperando, porque o João Matheus é uma pessoa um pouco mais racional, assim, sabe? Ele falou assim, você tá maluca? Você acabou de se formar, você fez uma faculdade caríssima. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu acho que você precisa fazer isso mesmo. Aí eu fiquei assim, foi a primeira pessoa que falou assim. E aí eu fiquei, aí ele, Giovana, você é monotemática. Você só fala de unha. Você só quer saber de unha. Você abre seu Instagram, só tem unha. O que você tá esperando? Aí eu assim, eu vou fazer. Então assim, cara, eu realmente tive a sorte de trabalhar com uma parada que eu sou obcecada e que é muito engraçado, porque eu que faço a minha própria unha. E aí, às vezes, a Paula me ajuda na minha mão. Eu sou canhota, né? Então ela me ajuda na minha mão esquerda. E aí, às vezes eu fico assim, cara, eu tô de saco cheio, eu não quero fazer minha unha hoje. Eu vou pro final de semana com a minha unha feia mesmo. Aí dá 2 minutos eu fico, ai, mas se eu fizer só um negocinho. Então, assim, eu realmente sou muito obcecada por esse assunto. Então, assim, não tinha como eu desinteressar, assim. Eu acho que vai ser, eu vou ter muito interesse por isso, assim, pra sempre. Você desde a época, né? Eu lembro que eu chegava lá com unha, você tinha produtinho. Olha, experimenta esse produtinho na sua unha. Cara, não quero, Gi, mas prova. E vinha com umas unhas gigantes. Nossa, eu lembro. Eu lembro disso até hoje. Que eu lembro que a gente tinha uma época que a gente fazia unha. Lá, sim, porque é uma coisa que só tinha mulher, eram 3 meninas, a gente, vamos contratar uma manicure Que ia lá. E aí eu fui, algum tempo depois, eu coloquei a unha pela primeira vez. E aí eu coloquei uma unha muito maior do que eu poderia, sei lá, me viver. Hoje em dia eu uso uma unha 5 vezes maior daquela unha, porque eu já olhei aquela foto e falei assim, gente, eu achava que essa unha era gigante. Mas aí deu pegando a caneta da mesa digitalizadora, totalmente cagada, assim, e eu sempre fui muito rápida, né, pra fazer as coisas. Aí eu lembro que você virou pra mim e falou assim, eu espero que você se acostume rapidinho enquanto eu tô. Aí eu assim, eu devo perder meu emprego por causa da unha. Cara, não, primeiro eu falei assim, Gi, corta essa unha. Aí ela falou assim, não, mas eu quis essa unha, eu vou me acostumar, eu quis essa unha. Deixando tudo cair, assim. Cara, foi muito engraçado. Aí depois eu falei assim, Gi, então se acostume, porque você tá muito ruim. E você tinha um papel importante ali, que era fazer as nossas embalagens. E as nossas embalagens eram uma coisa de muito carinho nosso, tinha que ser perfeita. E daí você, parecendo uma louca. Completamente perdida ali. Ai, muito bom. Eu lembro exatamente desse sentimento, eu assim, minha unha é o meu trabalho, não, eu preciso me acostumar, eu vou me acostumar. Muito bom. E tem uma coisa assim, você não pode ficar sem a unha tá feita. Você acha isso? Porque você é a sua vitrine. Eu fiz um vídeo na minha rede social um tempo atrás falando isso. Você precisa ser a vitrine do seu trabalho. Cara, isso é lei no Eita Nails. Não tem como as meninas estarem de unha feia. Não tem essa opção. Tipo assim, não tem como, porque assim, não tem, você tá fazendo a sua unha, aí você tá vendo que é a unha da sua manicure não tá legal? Cara, não tem condição. Pra mim, isso é lei. E é muito engraçado, porque quando a gente compra uma parada nova, eu já falo, gente, vamos todo mundo pintar esse esmalte novo aqui. E as pessoas começam a imitar, assim. E as clientes falam isso, nossa, vocês são vitrine. Então, a gente vê o que tá legal em vocês e a gente tem vontade de fazer. E assim, principalmente com nail art. Porque a nail art, hoje em dia, eu acho que ela já tá uma coisa bem forte. Mas há um pouquinho tempo atrás, era uma coisa meio assim, estigmatizada. Muito assim, de periferia. E galera ficava meio assim, nossa, cafona, nem, um termo que a gente usa aqui no Rio, né, nem. Então, assim, quando a gente bota a nail art e a pessoa olha, ela meio que fala assim, cara, eu acho que eu posso usar isso também. E aí elas vão e fazem, assim, acontece muito, assim, de eu fazer uma parada na minha unha e aí sair umas 3, 4, assim, na semana, igual a minha unha. A Paula faz uma parada na unha dela, umas 3, 4. A Jade faz um negócio e as pessoas querem imitar, assim, é muito legal. Essa sua fala me chamou a atenção para 2 coisas que eu queria que a gente falasse agora um pouco mais de business. Primeiro, eu queria saber como você prospecta os seus clientes. E segundo, eu queria que você falasse um pouco, porque você fala assim, hoje em dia é moda. E é moda por causa do TikTok, né? Ou não?
O que tem de unha no TikTok? É verdade. Assim, eu não sou usuária do TikTok. Mas precisa ser, tá? Eu tô falando, cara, juro por Deus, todos os episódios do podcast eu tô batendo nessa tecla com as pessoas, porque eu também não sou usuária do TikTok e eu tô aprendendo. E, tipo assim, cara, a gente precisa estar atento, porque o TikTok tá agora começando a virar mais business. E a gente tá tendo a oportunidade de estar no começo, igual as pessoas que estavam no começo do Instagram e agora estão voando. A gente tá aí, tipo assim, cara, se você abrir TikTok, eu vejo muita coisa de cravo e espinha no TikTok, tá? Eu adoro. Mas tem muita coisa de unha. Muito bom. Ai, cada um com a sua mania estranha. Talvez eu corte isso do podcast. Não, por favor, não. Mas tem muita coisa de unha, tem muito hackzinho, como fazer francesinha, assim. Então conta um pouquinho, como você prospecta os seus clientes, porque eu achava que podia vir das redes sociais e dos vídeos. E como que a Eita tá se comportando nesse mundo da internet? Então, a unha é uma parada que a pessoa precisa ver. Assim, é óbvio que o Instagram tem a importância dele e eu alimento ele. Desde o início eu alimentei. Chegou um momento que eu não tinha mais braço pra fazer as coisas do Instagram, então ele ficou abandonado durante algum tempo. E agora eu tenho uma social media. E, assim, como eu tô aqui na ilha, eu tenho clientes do Rio de Janeiro inteiro. Mas, assim, 80% das minhas clientes são da ilha. Então, o que acontece? Normalmente funciona assim. Eu tenho uma cliente, e aí essa cliente traz a irmã, a mãe e a avó. Aí a outra cliente, aí essa avó traz a amiga. A amiga traz sei lá o quê. Então, existe muito o boca a boca. Eu acho que isso é muito forte, assim, pra serviço de beleza. Eu acho que é uma parada que precisa, assim, precisa ser levada em consideração, não só ficar prospectando com rede social, porque unha bonita, cara, você vê no Instagram a torta e direita. Aí você vê a unha dessa pessoa, assim, na vida real, e você fica horrorizada. Porque a unha tem 5 quilos de gel, não tá tão legal. Então, assim, Só é bonito no Instagram. só é bonito no Instagram. Igual a maioria das vidas, né? Tipo, igual bolo. Sabe aqueles bolos que são muito bonitos no Instagram, que você come e o bolo não tem gosto de absolutamente nada? Mas olha que tem uma boleira que vai participar aqui desse podcast e ela faz uns bolos espetaculares e gostosos. Nossa, eu amei que eu puxei um gancho e nem percebi. Cara, eu tô falando, eu chamava você de garota prodígio. Você é uma garota prodígio. Então, assim, o Instagram é importante. Eu tenho muita procura pelo Instagram, sim. Mas a parada pra mim que realmente faz a galera ver é a pessoa ver a unha. Então, assim, é a amiga de sei lá quem, é o boca a boca. Então, assim, existe a importância do Instagram, lógico, mas no meu caso, o boca a boca é mais relevante. E você lota a sua agenda com boca a boca. Cara, praticamente, assim. Então, o seu serviço tem que ser muito bem prestado, né, Gi? Porque lotar uma agenda só com boca a boca, eu vou dizer que é sim, tá? Eu não fiz minha unha hoje, mas eu vou voltar pra fazer minha unha e vou falar pra vocês, meu boca a boca, se eu recomendo ou não. Pelo amor de Deus, mente se você não gostar. Jamais, não posso mentir. Em relação a TikTok, Instagram e tal, eu sou muito ligada nisso, assim. Eu era muito ligada, na verdade, antes de eu ter o meu próprio negócio e perceber que eu não tenho tempo nem pra, sei lá. A gente escolhe as nossas batalhas. E aí eu escolhi perder a batalha do Instagram. Ano passado eu tinha escolhido perder a batalha da minha saúde e eu engordei horrores e agora, graças a Deus, de emagrecer tudo de novo, voltei a me cuidar. Mas esse ano eu meio que decidi que eu ia perder a batalha do Instagram e que eu ia terceirizar isso. E eu comecei a fazer isso agora, mês passado, eu contratei uma social media, então ontem foi o primeiro post dela, então assim, a gente tá caminhando pra isso sair um pouco de mim e eu conseguir focar em outras coisas e ter isso rodando, porque assim, eu entendo a importância do Instagram. É importante essa mensagem para o pequeno empreendedor, porque você não vai conseguir cuidar de tudo, mas tudo é um pouco importante, né? E tem coisas que a gente não pode deixar de ver, né? Tem aquela famosa frase que a gente cuida, cresce, né? Então, o caixa, o financeiro, a contabilidade, ter um CNPJ tá regular. Então, são coisas que as pessoas, de vez em quando, deixam para depois, mas é importante ter, né? Eu acho que a Eita tá com quanto tempo? 1 ano, 2? 1 ano e meio, mais ou menos. E você acredita que se desde o começo você tivesse uma rede social mais ativa, o seu negócio estaria num outro patamar agora? Cara, então, eu acho que,
Acho que talvez não, sabia? Porque no início, eu tinha uma rede social mais ativa, entendeu? A coisa foi... Como eu tinha esse background de ser designer, eu sempre falei... Assim, duas coisas. A minha rede social, ela é ativa, porque uma coisa que é muito importante é que eu posto todas as unhas que eu faço todos os dias e marco os meus clientes. Na Eita ou na sua rede social? Na Eita. Então, assim... Então ela é ativa, gente. Ela é ativa, só que eu não produzo tanto conteúdo. Ah, não, mas então você já tá produzindo conteúdo fazendo restart. Então, assim, então tem sempre alguém compartilhando. Então, e é muito legal, porque às vezes eu vejo, assim, uma cliente vem aqui e fala assim, cara, eu olhei os seus stories hoje e você faz unha de todas as minhas amigas. Então, assim, é muito legal porque a galera olha. Então, eu fico... É um pouco cansativo, assim. É ativo, mas é cansativo. As pessoas, elas só olham as minhas redes sociais quando tá próximo das unhas delas. Então, assim, vou dar uma olhadinha o que a galera tá fazendo. Mas, assim, não é uma coisa que, assim, de fato, seja uma parada mega ativa. E como eu fui deixando de fazer as publicações, tipo, datas importantes e publicar o que estava sendo feito, acabou que ela foi ficando, assim, de lado. Então, assim, ela sempre foi um pouco ativa, mas ela não foi a melhor possibilidade, assim, de ser ativa, entendeu? E agora ela está caminhando para ser algo que seja realmente relevante pra cá, pra gente, na hora de captar cliente, enfim, assim, acho que é um pouco disso. Ti, e o futuro da Eita, né? Então a gente tá aqui num espaço que começou pequeno, já tá grande. Você começou com uma ajudante, você já tem duas. O que você pretende pro futuro da Eita? Assim, você pensa nisso? Você pretende em ter outras franquias em outras regiões do Rio de Janeiro? Ou não? Pretende ficar desse tamanho, só que tendo mais manicures? Quais são os seus planos futuros aqui para esse seu projeto? Cara, então, eu acho que o plano mais, assim, palpável, tanto que a gente tem 4 cadeiras aqui, é uma pessoa pra Paula poder... Porque hoje em dia, a Paula, ela finaliza a cliente dela também. E isso faz com que o tempo de atendimento dela seja muito longo. Então, o futuro, daqui a 6 meses, eu quero que a Paula esteja atendendo mais clientes e que ela precise de uma assistente também. Então, assim, acho que para esse ano eu quero ter mais uma funcionária. E eu fico muito dividida, assim, no que eu quero fazer da Eita, assim. Eu fico dividida entre um dia essa casa inteira ser um grande Eita, ou eu ter outras franquias. Eu já tive vários amigos que já falaram que o Eita tem muito modelos franqueados, assim, então... Tem mesmo. De repente, fazer isso, de fato. Mas eu tenho assim, a qualidade do meu serviço, pra mim, é uma parada, assim, muito preciosa. Então, eu tenho um pouco de receio de vender meu nome pra alguém que não vá entregar a mesma qualidade de serviço que eu entrego. Então, teria que ser um modelo de franqueado com assim, muito estruturado pra gente estar de olho no que as pessoas estão fazendo, assim. Ou, de repente, abrir outra filial mesmo, assim, não ser franqueado, assim, uma filial que ainda é minha, que ainda tô olhando ali. E, assim, são muitas coisas. Eu tenho vontade, assim, de vender, de entrar pro digital, assim, também, e vender esse modelo, como é que eu fiz acontecer, porque, assim, querendo ou não, eu consegui fazer em um ano uma coisa escalonar muito, assim. Então, eu tenho vontade de compartilhar isso com outras pessoas e com outras manicures que eu vejo que elas têm tudo pra ter uma parada que cresça como eu cresci e que a gente vê, assim, uma manicure tá trabalhando há 6, 7 anos e tá ali estagnada. Então, eu tenho muitos planos na minha cabeça, não sei quais deles eu vou conseguir realizar. Você pensa também em entrar no digital com um curso? De repente fazer um curso digital de nail design, ensinar algumas técnicas? Nail designer, não. Não tenho vontade de fazer curso de nail designer, porque eu acho que esse mercado tá muito saturado. Muito, assim. Se você procurar curso de unha, assim, é bizarro. E eu tenho uma manicure que ela é aqui da ilha, que eu sigo ela, e que eu vejo que ela tá sempre fazendo cursos diferentes. E o atendimento dela, tipo assim, o atendimento não, mas o produto final dela nunca muda. Então eu vejo que, assim, talvez não seja nessa mudança que eu queira fazer, sabe? Porque tem muita gente fazendo e eu acho que, assim, você tentar se destacar num lugar que tá todo mundo vendendo mesmo, não... Sabe que eu não acredito em nicho saturado, né? Tipo assim, olha só, todo ano se formam milhares de advogados e milhares de médicos e não tem mercado para todos eles e todo ano mais pessoas vão estudar direito e medicina. E todo ano alguém consegue se posicionar bem. Porque eu acho que as pessoas compram de pessoas.
o que faz um médico e o advogado se posicionar e conseguir entrar no mercado e ter sucesso perante tantos advogados sem dinheiro e tudo mais, é porque ele se destacou, ele tem a técnica dele, assim, sabe? E às vezes eu acho que as pessoas pensam nisso, tipo, é um nicho saturado, mas as pessoas esquecem que as pessoas compram pessoas antes de comprar os produtos, entendeu? Então, e também tem um outro ponto interessante que você tocou, que é sobre a obesidade mental, que as pessoas estudam e não aplicam. Então, você estudar e não aplicar a mesma coisa que você estudar, é melhor que você não perder seu tempo, né? Mas, bom, eu estou aqui no digital, né? Eu acredito nisso, eu acho que todo mundo tem espaço para isso, mas tem que ter vontade. Aquele negócio que você falou no começo do episódio, que você não queria ser empreendedora. Agora eu tô aqui. Assim, eu tenho vontade, assim, diferente de eu não querer ser empreendedora, eu tenho vontade de estar no digital, só que eu não tenho vontade de vender curso de unha. Eu tenho vontade de vender talvez um curso de uma mentoria de negócio. Eu acho que eu sou mais inclinada pra parte do business mesmo. Oi, Gi, e tem alguma dica que você queira dar, que seja alguma coisa assim, ó, muito particular do Eita, que isso pode ajudar muitas pessoas desse mesmo nicho? Tem alguma dica que você olha e você fala assim, cara, eu acertei muito nisso e vejo pouca pessoa fazendo? Cara, eu acho que eu acertei muito nisso de postar os stories todos os dias de absolutamente todas as unhas que eu faço. Existem unhas que a gente sai daqui que a gente fala assim, nossa, essa cor é horrorosa, né? Nossa, porque tem cores que eu não gosto. Aí, do nada, brota uma cliente assim, tipo, ai, cara, então, tô com um print aqui. Aí a unha é horrorosa. Você fica assim. Então, assim, eu acho que isso foi uma parada que eu acertei muito. E, cara, eu acho que uma parada que eu acertei muito, e eu acho que eu devo isso muito à faculdade que eu fiz SPM, eu lembro que uma aula que me marcou muito, uma matéria que me marcou muito foi marketing de serviço. Então, a qualidade do meu serviço é prioridade pra mim. Então, assim, aqui eu tenho balinha, biscoitinho, cafezinho, eu tenho um espaço que a galera possa sentar e conversar. O meu entorno, assim, esse jardim super bonito, essa janelona aberta, eu acho que eu tá sempre preocupada na experiência que a pessoa tá tendo aqui, pra mim foi um pulo do gato, porque isso é uma parada que eu escuto muito das minhas clientes, tipo assim, cara, eu me sinto muito bem aqui, eu gosto muito de estar aqui, nossa, aqui é muito gostoso. Então, assim, eu acho que essas foram as duas coisas que fizeram, assim, eu chegar até aqui, entendeu? E continuar crescendo sempre, tipo, tá realmente preocupada com a minha cliente, conversar com ela, dar atenção pra ela, e não ela sentar aqui, eu tá com uma cara emburrada, e, sabe, tipo, eu sei o nome dos filhos das minhas clientes, sabe? Eu pergunto, cada uma que senta aqui, eu pergunto, tipo, ela, a última vez ela reclamou que ela tava tendo, problema com o personal dela. E aí, resolveu? Como tá, sabe? Tá feliz com a academia? Tipo, eu acho que isso faz muita diferença. A gente quer, sabe, ser ouvido. É um pouco do que eu acabei de falar, que as pessoas conectam com pessoas, né? Isso, exatamente. Eu acho que até nos momentos que tava uma correria louca, que aqui tava toque de caixa, mano, entrando uma e saindo outra, eu acho que acho que, assim, o resumo disso é você, tipo, olhar no olho da pessoa, sentar e conversar, e você, no momento que você tá atendendo aquela pessoa, você tá ali pra aquela pessoa. Então, assim, isso, pra mim, eu acho que foi o que mais me conectou com as minhas clientes e que fez com que elas quisessem voltar e quisessem chamar as amigas dela e, sabe, realmente estabelecer uma relação. E você é muito legal, né, Gi? Você é uma das pessoas mais legais que eu conheço, uma das pessoas favoritas da minha vida. Obrigada, que unicórnio. Mas isso é muito importante. Eu fui fazer a unha recentemente num salão. Eu sempre vou num salão. E esse salão tem uma filial mais perto da minha casa. E eu descobri há pouco tempo. E pra mim era a mesma filial. E eu fui nessa outra filial e eu voltei pra casa falando assim pro meu marido, do tipo, cara, que ambiente horrível. Porque elas não olharam pra minha cara em nenhum segundo. Elas ficaram o tempo todo, era uma fazendo minha mão, outra fazendo meu pé, falando mal de cliente. Então eu saí de lá falando assim, ó, o que elas vão falar de mim? Lógico, com certeza vão falar mal de você. E elas fizeram uma coisa tão chata que foi uma cliente levantou e foi pagar, e a cliente ainda estava lá, a cliente estava de costas, e elas estavam falando mal da cliente, apontando a cliente de costas. Eu falei assim, cara, o que elas vão falar quando eu sair
daqui, eu não vou voltar. Você tá entendendo? Eu não vou voltar, não, nunca mais. Nem se a unha custar só R$10, eu não vou voltar naquele lugar. Eu vou andar mais, eu vou num lugar mais longe, que tem uma troca um pouco mais especial com as manicures. Porque, gente, a gente tá ocupada o tempo todo. Muitas vezes a gente não tem tempo pra cuidar da gente. Então, quando a gente vai pra manicure, é o tempo que a gente tem pra cuidar da gente. Exatamente. É aquele momento ali que é só seu, sabe? Igual fazer cabelo, fazer estética. Cara, se cuidar, sabe? Cuidar de você. E você ainda tem uma experiência ruim. Nesse momento que você separou da sua agenda lotada pra você. Ah, não. Me recuso. Aqui não. Assim, é lei. Isso é uma parada que é meio lei aqui, assim, sabe? Eu realmente... É muito engraçado. Porque eu sou... é muito... tipo, as minhas clientes, elas sacaneiam que eu brigo com elas. Porque eu sou desse jeito assim, meio efusiva, né? Então, se elas atrasam, eu brigo, eu falo, olha, não vou te atender na próxima vez, hein? Não pode. E isso é uma parada também que voltando, que é uma parada que é muito importante dentro do mercado de manicure, você ser pontual. Porque o que eu escuto de gente falando que ficou esperando 40 minutos pra ser atendida, isso pra mim é assim, eu tenho real uma tolerância de 15 minutos aqui, e se passa de 15 minutos eu não atendo. Então, assim, se acontece uma vez eu falo, 2 vezes eu falo, na terceira vez a pessoa não vai... Não, eu aviso, eu falo, olha, o que eu consigo fazer é trocar seu esmalte, você quer fazer isso? Eu não viro pra pessoa e falo, vai embora, mas assim, falo, ó, não vou conseguir fazer seu atendimento completo. E a pessoa fala, não, eu quero. Ou não, putz, vou voltar outro dia. Então, assim... E daí você perde o horário? Não, essa pessoa vai pagar 50% do atendimento, porque isso é comunicado na hora que ela tá fazendo o agendamento dela. Então, assim... Eu me asseguro, assim, de eu não ficar no prejuízo. Porque, assim, como eu tenho uma boa relação com os meus clientes, eu falo assim, poxa, eu não vou ficar no prejuízo. Você deixou de vir e acabou. Não posso, assim, me atrapalhar por causa do que aconteceu com você. Se a gente não respeitar o nosso trabalho, o outro não vai respeitar, né? É respeitar, mas ao mesmo tempo, eu vou me contradizer aqui, que a Paula fala que eu sou mal bundona, porque como eu conheço as minhas clientes, eu sei como elas são, eu sei da vida delas. Cara, eu não vou... Por exemplo, tem uma cliente minha que ela mora aqui na rua. E ela tem uma criança pequena, ela tem uma filha bem pequenininha. E ela já tentou trazer ela pra cá. E eu não ligo. Eu falo pra ela, gente, traz, deixa jogada aqui no chão, a gente joga uns brinquedos em cima da criança, tudo certo, não se preocupa. Se tiver que parar pra pegar a criança, cara, eu prefiro que você venha e cuide de você. Só que a mãe não fica em paz. Não adianta. Nenhuma mãe que traz o filho fica em paz. Até porque ela quer ter aquele tempo pra ela. Sabe? Então, assim, essa minha cliente, ela tem essa filha e ela agora tem escola. E aí o horário que ela consegue vir fazer unha é o horário das 13 horas, 1 hora. Só que a filha dela agora entra 1 hora. Então, eu sei, ela fala, cara, Gi, eu vou marcar com você 1 hora, mas sabe que eu vou chegar atrasada. Aí eu falo, fica tranquila. Porque, assim, cara, eu não quero perder essa cliente, eu não quero que ela deixe de vir aqui, sabe? Então, assim, eu vou esperar o tempo que for. Se ela chegar muito atrasada, eu falo assim, meu irmão, senta essa bunda aí que agora a gente vai correr. Aí a gente fica fazendo as coisas meio loucas. Tem uma coisa que você tá me falando aí que tem uma diferença, que é a diferença do combinado e do não combinado. Você tem um combinado com ela, não está desrespeitando o seu horário, vocês já sabem dessa rotina, dessa dinâmica, e vocês já aceitam. O ruim é não estar combinado, né? Exatamente. Então, a Paula, ela acha que eu sou bundona porque, assim, ela não percebe que eu cedo pra clientes que não estão me desrespeitando, de fato. São, tipo assim, situações, por exemplo, ontem mesmo aconteceu. Minha cliente estava marcada às 16 horas, ela trabalha em hospital, ela é pediatra, e aí ela não conseguiu sair. Ela falou assim, Giovana, na hora que eu tava saindo do hospital, me apareceu uma criança convulsionando. Ela falou, desculpa, mãe, vou fazer minha unha, deixa ele, bota ali no cantinho, segura a cabeça dele que vai ficar bem. Lógico que não. Então ela me mandou uma mensagem assim, cara, eu estou presa na linha vermelha, está dizendo que eu vou chegar 25 minutos atrasada. Giovana, me desculpa. Falei, fica tranquila que eu vou resolver. Liguei pra minha cliente de 5 horas, falei, dá pra chegar? Dá. A cliente das 5 horas veio, e a cliente na hora que ela chegou, eu consegui fazer a unha dela. Então, assim, assim, eu entendo o que tá acontecendo, assim, sabe? Então eu tento ser flexível e sabe, vai ter algum momento que se eu precisar dessa cliente que ela entenda alguma situação minha do tipo, cara, me atrasei, a minha cliente me atrasou, ou, cara, hoje eu não vou poder te atender, cara, posso trocar o seu horário? Como eu já cedi pra ela, do tipo, eu já entendi o que ela tá passando, ela vai me entender também isso, cria uma relação muito boa. E tem uma coisa também, Gi, que a gente sente quando vem com sacanagem, né? Quando a gente trabalhava junto lá, a gente sentia quando vem com sacanagem. Não adianta a pessoa achar que tá sendo espertona, que a gente sente, galera. Tipo assim, não adianta. E sabe o que eu acho mais feio? A gente conversava sobre isso na Pretty Love.
pô, você querer enganar um pequeno empreendedor, sabe? A pessoa tá pequena, tá ralando o cu na ostra todo dia, se fudendo, falando um monte de palavrão aqui. Porque, tipo assim, é a realidade, a sensação é essa mesmo, né? De meter um monte de palavrão e você vem aqui querer passar a perna na gente, brother. Vai passar a perna, sabe? Em quem nem tá ligando pra sua presença lá, sabe? Tipo assim, aqui não. Então, quando a gente é pequeno, a gente cuida de todos os detalhes, só a gente sabe. Espero que vocês tenham gostado. Gi, antes de finalizar, eu vou pedir para as pessoas que acharam esse bate-papo maneiro, que gostaram da nossa querida unicórnio, já deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, que é a coisa mais valiosa que você pode fazer por esse negócio. Segue a gente nas redes, Bianca Dia, o Meu Amigo Empreendedor Podcast, Eita Nails. Gi, você quer deixar um último recado antes da gente encerrar? Eu queria agradecer, que foi muito legal. Eu amei essa experiência. A primeira vez que eu participei de um podcast, agora eu quero um podcast só pra mim. Brincadeira. Enfim, agradecer, falar que, enfim, você foi muito importante na toda a minha trajetória profissional. Não estou aqui rasgando seda pra Bianca à toa, porque é verdade, em vários momentos aqui, eu vejo coisinhas que eu aprendi na Print Love e, cara, isso é muito precioso pra mim. Com certeza tem um pouquinho de Print Love de Bianca aqui dentro da Eita Nails. E é isso, queria agradecer por ter me convidado, foi um prazer enorme. E me segue, gente, no Instagram, @EitaNails, acho que é eita.nails, esqueceu. Vai estar escrito em algum lugar aqui. Se você é do Rio de Janeiro, quiser vir fazer a sua unha com a gente, você vai ser super bem-vindo, super bem tratado. Tem cafezinho, tem balinha, tem unha bonita, tem tudo de bom aqui, papo bom, fofoca. Melhor coisa do Manicuri é uma fofoquinha boa, então venham. Ti, eu que agradeço por você ter topado. Pra mim, é um orgulho misturado com uma honra e com uma pequena emoção, mas esse podcast não é de choro, de ver você assim, voando, sabe? Você, como eu disse, no primeiro contato que eu tive com você, eu já falei, gente, essa menina é incrível, toda a nossa experiência, a nossa troca foi incrível. E ver você aqui, realizando seu sonho, se movendo, me emociona de verdade, eu tô muito emocionada. Mas é muito gratificante, sabe? Ver quem a gente ama e acredita se dando bem. Então, obrigada. Não é um podcast de choro, eles dois estão chorando. Ai, chega, capô. É isso, gente. Segue a gente, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.